Boa noite, paz, seja convosco. Estamos dando início mais um elo, segunda noite da campanha de oração, e que nós possamos nessa noite compartilhar a palavra de Deus ao nosso coração, aquilo que alimenta o nosso espírito, aquilo que tem nos fortalecido espiritualmente, que é a palavra de Deus. E tudo que nós precisamos é da palavra, para que venhamos nos tornar fortes, para que venhamos estarmos fortalecidos em Cristo. Quando Deus nos criou, Ele nos criou dentro de uma tricotomia, corpo, alma e espírito. E o nosso espírito, ele se alimenta da palavra de Deus. Assim como o nosso corpo precisa de alimento todos os dias, de nutrientes para manter o nosso corpo saudável, a nossa mente, a nossa alma também precisa do alimento espiritual para que nós venhamos estar vivificados. E o que alimenta o nosso espírito é a palavra de Deus, é a oração, é o louvor, é a adoração. Então, nessa noite, que essa palavra venha alimentar, nos fortalecer, vivificar o nosso espírito cada vez mais e mais, para que sejamos fortalecidos na palavra. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós ganhamos uma consciência espiritual que antes não tínhamos. Antes fazíamos coisas involuntariamente e achávamos que estava tudo bem. Só que essa consciência espiritual que nos leva à nossa essência, a qual fomos criados, faz com que nós venhamos reconhecer o que é certo e o que é errado. E essa consciência espiritual, ela ativa a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito, principalmente. É por isso que o nosso espírito ele precisa ser alimentado espiritualmente todos os dias pela palavra de Deus, pela oração. E por isso nós estamos aqui nesta noite, alimentando o nosso espírito para que venhamos estar fortalecidos, para que a palavra nos edifique e que nós possamos ser fortes dentro da palavra, que é a verdade para a minha vida e para a tua vida. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós recebemos a palavra de Deus, quanto mais buscamos por ela, mais fortalecidos nós ficamos. E aí sim, vamos estar preparados para vencer as dificuldades, as adversidades, as lutas que nós temos enfrentado. E fica feliz por esse vale que você está passando, fica feliz por esse momento que você está vivendo. Sabe por quê? Esse momento te leva para a presença de Deus. Esse momento faz você buscar e crer e acreditar ainda mais no Senhor. Então, quando nós não estamos passando por lutas e dificuldades e que tudo vai bem, aí sim que nós devemos nos preocupar, porque o inimigo, ele só atormenta e atribula aqueles que estão vivendo perante a palavra de Deus e diante de Deus. Então, que nesta noite, esse elo, essa campanha de oração, essa semana de oração, a última do ano de 2025, foram 12 meses, 12 semanas de palavra, de oração, de edificação, a qual nós semeamos e nós estamos colhendo. Sim, estamos colhendo, porque se tudo vai bem, é porque o Senhor tem nos abençoado e o Senhor tem nos mantido até agora. Ontem eu falei uma frase para vocês que quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. E a frase hoje é até o lema da nossa blusa e da nossa campanha, da nossa conferência, né, chamada assim, da gratidão, que é quem sabe agradecer pode pedir sempre. Então que nós possamos ser gratos a Deus, que nós possamos dar graça em tudo, porque aprendemos ontem que essa é a vontade de Deus. Já está conosco a Jaqueline Nayara, lá em Santa Catarina, também a sua mãe, Nara, lá em Bragança, minha irmã. Que Deus abençoe a vida da Jaqueline, da Nara, da Dona Maria, da Dona Maria Felenina, seu Nesil, da Lucileia Pampona, que está conosco aqui no Facebook. Deixa eu ver aqui a Marlene Soares, a Catiúcia, a Sandra Glória, o povo lá de Rondônia do Pará em peso aqui conosco. A Suzane já está conosco, Karine Leitão lá em Fortaleza, juntamente com seu esposo Renan, também em Fortaleza. A Alba Margarida, minha amiga lá da Herbalife. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Deixa eu ver quem mais está conosco. A Kátia Nunes. Que Deus abençoe também a sua vida. A Selma, lá em Rondônia do Pará. Que Deus abençoe a tua vida, Selma. Não desista dos teus sonhos, não desista dos teus projetos.
Quanto mais perto a gente chega, mais o inimigo levanta. Eu estou te falando algo de Deus nessa noite, porque você tem tem pensado em desistir, tem pensado em parar. Mas quanto mais próximo nós chegamos da vitória, mais o inimigo levanta a dificuldade para que nós venhamos desistir. O Senhor te diz nessa noite, não olha para a dificuldade, não olha para os sinais, olha para a promessa de Deus. E Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. E o Senhor está te dizendo nesta noite, tira esse desânimo, levanta essa cabeça, mulher guerreira, mulher que ajoelha, anda no salto e pisa na cabeça do diabo. E o Senhor está dizendo para ti, tira esse desânimo. Sabe por quê? Não olhe para os sinais. O diabo, ele é especialista em botar sinais para que você esqueça da promessa. Então, o Senhor sabe, por isso que ele está falando. E eu sei do que eu estou falando e você está confirmando. Entenda que o diabo, ele é especialista em fazer sinais para que a gente esqueça da promessa. Então, nesta noite, Selma, o Senhor fala para ti, olha para a promessa, porque quem prometeu é fiel para cumprir, e ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Se ele deu uma promessa, quem é o homem que vai invalidar? A não ser nós mesmos, quando deixamos que os sinais nos desanime, que nos paralise e que nós venhamos desistir daquilo que Deus tem para a nossa vida. Não desista, diz o Senhor, que a promessa foi dada, mas você precisa ser aprovada nessa jornada, nesta caminhada. O Senhor entrega a vitória para ti, Mirna. O Senhor, ele te fala nesta noite que ele sente saudade da Mirna que adorava, da Mirna que louvava, da Mirna que buscava. Não deixe Deus em último lugar, diz o Senhor para ti nessa noite. Ele tem que ser prioridade. Porque quando Deus é importante, Mirna, ele fica numa lista de importância. E não é o que o Senhor quer ser na tua vida. Porque é importante a gente ter o que comer, o que vestir, o que calçar, ter como pagar nossas contas. Isso é importante, sim. Mas enquanto Jesus estiver na lista de importância, ele não é prioridade. E para ser prioridade, ele tem que estar em primeiro lugar, buscar o Senhor acima de tudo e todas as coisas. O Senhor te alerta nessa noite, volta, mas volta verdadeiramente. Ele não quer de aparência nem de distância. Ele quer a Mirna, a filha querida dele, que adorava, que louvava e buscava o Senhor. Não permita o Senhor jogar num vale de dor novamente, para lembrar que ele é Deus, tá bom? O Senhor te alerta, o Senhor te exorta nessa noite, e Deus, ele só exorta aqueles que ele ama. Se ele não amasse, ele não estaria exortando para que você voltasse verdadeiramente para ele. Cleidinha, acalma teu coração, mas sabe quando a gente tem que cortar assim o cordão umbilical? Pois é, você tem que permitir que cresça, tá? O Senhor está falando contigo que Ele vai te dar uma maturidade, um entendimento, um discernimento para você não poldar mais, mas que você permita que cresça e que caminhe, tá bom? Que você que tem que tomar a posição e falar e ditar as regras para que outra pessoa também venha a caminhar. E você sabe do que o Senhor está falando. O Senhor está falando no teu coração nesta noite. É necessário a gente deixar que os nossos filhos caiam e se levantem para que eles aprendam a caminhar. Quando nós autoprotegemos, quando nós colocamos uma redoma demais, aí eles não aprendem a caminhar sozinhos na hora da dificuldade. O Senhor fala contigo essa palavra, e eu não gostaria de estar te falando isso, mas o Senhor entra com essa palavra para ti nesta noite. É para crescimento, é para amadurecimento, tanto seu quanto da sua filhota, amém? Que Deus abençoe a tua vida, ama a sua vida, você é muito especial e você é eu tenho um carinho muito grande por você. O Senhor fala contigo também, Valéria. Acalma teu coração. O Senhor tem visto você muitas vezes pensativa e olhando para o problema como se ele não tivesse solução. Olhando para a dificuldade como se ela fosse maior do que o teu Deus. O Senhor está dizendo para ti nessa noite que quando você aprender a confiar e descansar no Senhor, portas irão se abrir. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha.
E aqui o Senhor fecha, ninguém abre, tá bom? Apocalipse capítulo 3, o Senhor te entrega nesta noite. Que a porta que ele abre, ninguém fecha. E muito próximo está esta porta. Mas às vezes a nossa incerteza, a nossa insegurança, os nossos pensamentos bloqueiam aquilo que o Senhor tem para nós. Então toma posse dessa palavra e entrega. O Senhor te dá uma palavra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno, no seu tempo, ele exalte a tua cabeça e lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. É para te lançar para o Senhor. É para te conversar com o Senhor. E não é para falar para homem nem para ninguém. É para entrar no quarto, fechar a porta, dobrar o joelho. E se tiver de chorar, é para Deus. Porque só Ele pode, só Ele faz. E o Senhor está muito próximo de realizar um desejo do teu coração. Amém? Toma posse dessa palavra. É o Senhor falando contigo. Glória a Deus. Suzane, tem coisas na nossa vida que é preciso a gente enfrentar com maturidade, tá? A gente tem que ter opções e escolhas que nos levem para o altar de Deus. E não é qualquer coisa que nos paralisa e nos para. Você tem experiências tremendas com Deus. Tremendas, tão extraordinárias, porque você conseguiu viver isso. E não é só isso que Deus tem para você. O Senhor está falando, te posicionar no teu chamado, no teu ministério. Porque o inimigo, ele tenta te abater com enfermidade, ele tenta te paralisar com uma dor, é uma dificuldade, porque ele sabe que tu tens chamado. Então não permita, diz o Senhor, que qualquer coisa te paralise e te deixe fora do propósito. Mais dedicação, diz o Senhor, mais entrega é o que Ele quer de você. Que Deus te abençoe nessa noite, porque você conhece o sobrenatural de Deus e você tem experiência com Ele. E Ele quer te levar em águas mais profundas. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus, amém? Mas vamos orar, senão eu vou ficar aqui falando. E eu sei que o Senhor tem muitas coisas ainda para entregar para algumas pessoas, mas vamos para a palavra, porque quando nós estamos alicerçados na palavra, é muito melhor a gente entregar aquilo que o Senhor está querendo falar e dizer e ter mais veracidade naquilo que é de Deus para a minha vida e para a tua vida. Se tem uma coisa que eu tenho cuidado, é de entregar uma palavra de conhecimento, porque tem muita gente aí frustrada, porque ouviu palavras que veio da carne e que veio do sentimento humano. Mas o que Deus tem para nós é algo muito extraordinário. E se tem uma coisa que eu tenho cuidado, é de entregar aquilo que Deus manda eu falar. Ou seja, de exortação, ou seja, de bênção. Não fique aborrecida com a pastora Carla, mas recebe a palavra que às vezes Ele tem para nos entregar, que é dura. E às vezes a gente não gosta de receber uma palavra de dureza. E uma das coisas que é muito ruim na vida do cristão é ser ingrato. É ser ingrato. Uma pessoa ingrata, ela não tem memória. Às vezes, o inimigo, ele arma laços, embaraços, ele arma dificuldades, contendas, divisões, e aí ele fica aplaudindo quando você está inimizado com alguém, quando você não fala com alguém, quando você se chateia com alguém, quando você está aborrecido com alguém. Pessoas que lhe deram a mão na hora da tempestade, pessoas que estavam com você, pessoas que são amigas verdadeiramente, são essas pessoas que o diabo quer separar com contenda, divisão, briga, fofoca, para que nós não venhamos permanecer com pessoas que irão nos auxiliar na hora da tempestade. O Senhor está falando com pessoas aqui. Não entre o ano de 2026 sem falar com quem você está magoado, com quem você não quer mais falar. Isso acumula doença. E as nossas emoções, elas vão adoecendo. A nossa alma machucada, ferida, adoece, e aí nós não conseguimos estabelecer saúde no nosso corpo. Então o Senhor está falando aqui, tem 3 pessoas que estão inimizadas, pessoas que estão com raiva, que não estão falando, que estão magoadas, sentidas,
por armações do diabo e que você caiu e permitiu, e foi permissível, mesmo conhecendo a palavra de Deus, e está aborrecido. E o Senhor te alerta nessa noite. Não é tempo para contenda, não é tempo para divisão, separação, não é tempo para briga, é tempo de seguir. E isso nos impede até de termos salvação, porque não queremos perdoar. Não perdoe porque você é bonzinho, porque bonzinho não tem ninguém, diz o Senhor. O próprio Jesus falou isso. Bom, nem eu sou. Bom mesmo só o meu Pai. Então só Deus é bom. Nós não somos bons. Perdoe não é porque você é bonzinho, não. Perdoe porque você é inteligente. Porque a palavra de Deus diz que se você não perdoar, não será perdoado. Então, meu amado, para ir para o céu é preciso eu perdoar? Então vamos tirar toda a mágoa, todo o ressentimento. Olha, Deus está falando com pessoas aqui. Vamos tirar todo o ressentimento, a mágoa. Põe isso para fora, libera esse perdão e segue a tua vida. Você não precisa caminhar mais com a pessoa, sentar na mesma mesa com a pessoa, até caminhar e levar para tua casa. Não precisa. Mas desde que você esteja em paz e que você tenha a paz no teu coração. Amém? Se eu estou falando aqui, tem 3 pessoas que precisam, antes que o ano acabe, tomar essa posição, esse posicionamento. Eu já fiquei calada por um tempo, não era raiva nem ódio, porque a gente não consegue ter raiva, ódio, mas a gente fica ferido, a gente fica machucado, a gente fica ressentido, e aí a gente deixa mesmo de falar. Mas hoje eu já perdoei, e eu consigo conviver. Essas pessoas não sentam mais à minha mesa. Eu não sento mais à mesa dessas pessoas, nem caminho mais, mas eu estou em paz, porque eu deito e tenho paz, que aquela pessoa não me atribula mais. Ou seja, é que nem Abraão falou para Ló, quando Abraão falou para Ló assim, olha Ló, quando Deus mandou Abraão sair da sua parentela, ele não mandou ele levar Ló, ele mandou Abraão sair da sua parentela, só que o que Abraão fez? Abraão levou a Ló. Só que chegou o momento que eles não estavam conseguindo conviver juntos, a briga, a contenda. E Deus havia abençoado Abraão com muitas terras. O que Abraão faz? Ele chama Ló e ele diz assim para Ló, olha Ló, escolhe a terra que você quer ficar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Isso não quer dizer que Abraão estava odiando Ló, que estava com raiva. Sabe onde a gente vai ver que Abraão foi inteligente? Quando os anjos vêm destruir Sodoma e Gomorra, que aí o Abraão compra a briga. Ele vai com Deus e diz, Deus, se houver 50, e se houver 40, se houver 35, 30, 20, até chegar a salvar a família de Ló. Essa tem que ser a minha posição. Amém? Mas vamos para a palavra, que eu começo a entregar aqui, o Senhor começa a entregar para mais pessoas. Amém? Vamos orar para que o Senhor fale conosco por meio da palavra. Fecha teus olhos, coloca a mão sobre a altura do teu coração. Eu não sei como você está, não sei como você chegou nesta noite, nessa live, mas o Deus que nos sonda, o Deus que nos esquadrinha, o Deus que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o oculto, o profundo e o não revelado, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe pelo que você está passando. Fecha teus olhos e fala com Deus agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, soberano e eterno, nessa madrugada, Senhor, a qual nós estamos aqui, no segundo elo dessa campanha de oração das 11 horas, essa semana de oração, a qual nós vamos estar aqui, Senhor, abençoando as nossas vidas, nos edificando, buscando pela Tua palavra, pela Tua direção, pelo Teu Santo Espírito, que a Tua palavra seja alimento, que a Tua palavra seja cura, que a Tua palavra seja provisão, que a Tua palavra seja salvação, que a Tua palavra hoje venha suprir as nossas necessidades. Fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala, Deus, nós queremos Te ouvir. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar consagrando o óleo da unção, então já prepara aí o teu óleo, tá? Esse óleo aqui é o dourado, é o aloés, tá? É busca e poder de revestimento. Prepara o teu óleo, nós vamos estar consagrando esse óleo para no dia 31, antes da virada de ano, você consagrar as portas, os umbrais, a tua casa, a tua família,
E também nós vamos estar consagrando o óleo, o sal e o suco de uva para você no dia 31 também limpar a tua casa, para você passar, né, um pano aí na tua casa com sal grosso, óleo, suco de uva para limpar a tua casa em um ano novo, vir cheio das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Dá um glória a Deus aí para me saber quem está aqui conosco. Está conosco a Janine, Caroline. Deixa eu ver quem está mais conosco. Seja bem-vinda nessa semana de oração. A Vanessa Sintra, essa abençoada do Senhor. A Glauciane no Jobi. Juscelino, meu amigo, quanto tempo. Que Deus abençoe sua vida. Quando estiver em Belém, vai no culto. Sentimos a sua falta. O Alan também está conosco. Que Deus abençoe a vida do Alan. A Alda, a Catiúça. Deixa eu ver quem mais. Quem mais? O Vitor, menino da Tupperware, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus, em nome de Jesus. O que tu tá vendendo aí, Alan? É o que? Microfone? O que é? Glória a Deus, que eu tô vendo aqui, apareceu Alan vendendo alguma coisa. Amém, glória a Deus. Mas vamos para a palavra de Deus. Eu confesso que hoje eu cheguei aqui muito cansada. Ó, nem tomei banho ainda, mas vou tomar, tá? Não se preocupe. É que hoje eu estava com uma jornada intensa. A gente teve culto até 8 horas da noite. E quando eu sentei aqui, o Senhor renovou as minhas forças. Eu estou me sentindo tão acordada, que era algo que eu não estava sentindo, né? Estava muito cansada, mas glória a Deus que o Senhor, Ele renova nossas forças. Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo, o nosso broquel. O salmista, no Salmo 46, diz que Ele é o nosso refúgio, bem presente na hora da tribulação, e Ele é o nosso socorro. Amém? Que Deus abençoe sua vida, viu, Juscelino? Você é um grande homem de Deus, tem um carinho, uma admiração pelo seu ministério, pela sua vida também. Amém? Dona Rosa Sintra, saudade, viu? Quanto tempo. Amém? Mas eu quero compartilhar algo de Deus, viu, Leí? Acaba o ano e eu não entrego o teu óleo, Leí. Como é que faz para entregar, né? Amém? Mas vamos para a palavra de Deus. Ontem eu falava sobre Tessalonicense, né? Quando o Senhor diz que nós devemos dar graça em tudo, porque essa é a vontade de Deus. E eu quero continuar nessa semana ainda falando sobre isso, falando de atitudes que nos levam a ser ingratos. Sabe, amados, se tem uma coisa que desagrada a Deus, é uma pessoa ingrata. Porque o ingrato, ele não tem memória, essa é a verdade. O ingrato, ele não tem memória. A memória dele é fraca. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite se encontra no livro de João, capítulo 12. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1, versículo 2. Amém? Diz assim, vou ler do 1, né? 7 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia Lázaro dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E encheu toda a casa com perfume de bálsamo. Amém? Glória a Deus. Entenda que aqui há uma festa, há uma ceia preparada. A palavra vem falando que houve um banquete, que houve uma ceia preparada e que essa ceia foi realizada na casa de Simão. Essa ceia estava sendo uma festa de gratidão. Eles estavam gratos porque Lázaro havia o quê? Ressuscitado. Para quem não sabe, eu creio que a história de Lázaro é uma história tão conhecida do livro de João que até quem não é cristão já teve a oportunidade de ouvir. Mas se você não teve, eu vou fazer um resumo muito pequeno aqui para você. João, a palavra de João vem contando a história da amizade que Deus tinha com Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, ao ponto de Jesus visitar e ir sempre à casa de Lázaro, porque era uma amizade verdadeira. A palavra de Deus diz que Lázaro adoeceu. Marta e Maria mandam chamar Jesus para que curasse o seu amigo, porque provavelmente Marta e Maria viram Jesus realizar muitos milagres. Elas sempre estavam com Jesus.
Então elas sabiam o milagre que Jesus poderia realizar e fazer. Só que Jesus levou dias para ir até a casa de Marta e Maria. Só que quando Jesus vai para a casa de Marta e Maria, Lázaro já estava morto. Há 4 dias fedia, estava podre. E o que a palavra vem dizer? Que Jesus ressuscitou Lázaro. Quando Jesus sabe da notícia que seu amigo havia morrido, é o único versículo que fala que Jesus chorou pela amizade que ele tinha por Lázaro. E ele ressuscitou Lázaro. Então aqui o motivo, a ceia que estava sendo servida, era por gratidão. Gratidão porque Jesus havia ressuscitado Lázaro. Jesus havia ressuscitado Lázaro lá no livro de João. E aí, por isso, eles estavam ali, por isso estava acontecendo essa festa, essa ceia, que foi preparada para que o Filho de Deus estivesse ali, e o motivo deles era de agradecer. E você, tem motivo para ser grato? Se eu perguntar para você hoje, você tem motivos para agradecer? Você tem o que agradecer a Deus? Pois é, nós precisamos aprender a agradecer a Deus por tudo que Ele fez nas nossas vidas, por tudo que Ele vai fazer e por tudo que Ele é. Nós aprendemos isso ontem. Nós aprendemos que a palavra de Deus diz que em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. E você, tem um coração grato? Se você tem, declara: Senhor, me dá um coração novo, um coração grato, um coração que saiba agradecer. Entenda que se você tem um coração grato a Deus, nós vamos analisar agora pontos que fizeram no comportamento dos personagens dessa família a ter a palavra e serem reconhecidos pela gratidão a Deus. Entenda que a palavra vem nos mostrando personagens. E o primeiro personagem dessa história se chama Simão. Simão, ele estava grato a Deus pela ressurreição de Lázaro. A palavra de Deus diz que Simão abre a porta da sua casa, prepara uma ceia para receber Jesus, para agradecer, porque ele era um grato a Deus. A palavra vem dizendo que Simão era membro da família de Lázaro, de Marta, de Maria, e Simão, lá no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 3 vem dizendo que ele era o dono da casa, e ele também tinha motivo de agradecer. Sabe por quê? No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 11, quando vem falando e a ceia na casa de Simão, o leproso. Lembra dele? Pois é, Simão não só abriu a sua casa para agradecer e dar uma festa, uma ceia, porque Lázaro havia ressuscitado, mas também porque Simão tinha motivo para agradecer a Deus. Ele era leproso e Jesus havia curado ele da lepra. E quantos de nós Jesus já nos curou? Quantos de nós Jesus já nos deu esse privilégio de sermos curados por Ele, dele nos dar a bênção sobre a nossa vida? E será que nós já abrimos a nossa casa? Será que nós já preparamos um banquete e convidamos Jesus para sentar à mesa? Amados, tá vindo aí, né, a festa de Natal, que se comemora o nascimento de Cristo. Claro que Jesus nem nasceu em dezembro, tá? É uma data que foi criada pelo homem, mas se é para comemorar, vamos comemorar de forma correta. Você, quando prepara a tua ceia de Natal, você é grato pelo peru, ou pelo chester, ou pelo frango, ou pelo alimento que está na tua mesa? Será que você prepara a ceia e faz o que Simão leproso fez? Abriu a casa e preparou uma ceia para agradecer a Deus? Você tem motivo para isso? Você tem motivo para agradecer? Então prepara. Abre a tua casa, prepara uma ceia e convida Jesus para estar nela. Esse era o motivo porque Simão fez a ceia na sua casa, porque ele também tinha motivo para agradecer. A atitude de gratidão de Simão foi convidar Jesus para entrar na sua casa, fazer uma festa de agradecimento, não só por ele ter ressuscitado Lázaro, mas também por ter curado ele da lepra. Entenda que nós temos motivos para agradecer. E a forma que Simão agradeceu foi abrindo a sua casa
para Jesus. A palavra de Deus em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20, vem dizendo: eis que estou à porta e bato. Se tu abrires, entrarei e cearei contigo. Jesus não vai entrar na tua casa sem convite. Jesus não vai entrar na tua casa se você não pedir para que ele entre. Então, o motivo de gratidão, o motivo que Simão tinha para agradecer Jesus é porque ele era leproso e foi curado. E agora o seu sobrinho Lázaro foi ressuscitado e ele abriu a sua porta. Essa foi a forma que ele teve de agradecer a Deus. E você? Como é que você tem agradecido a Deus? Como é que você tem agradecido a Jesus por tudo que ele tem feito, por tudo que ele faz e por tudo que ele vai fazer na minha e na tua vida? Convide Jesus para entrar na tua casa. Convide Jesus para abençoar o teu lar, a tua casa, a tua família. Ele precisa estar. Mas para isso você precisa fazer o que Simão fez. Ser grato a Deus e convidar ele para entrar na tua casa. Já Marta, a segunda personagem dessa história, ela também tinha motivos para agradecer. A palavra de Deus diz que Marta era uma mulher muito ativa e ela não sabia ficar parada. Ela estava sempre trabalhando. Nós conhecemos a história de Marta lá em Lucas 10, capítulo 40, que mostra ela uma mulher ativa. Que quando Jesus estava na casa deles, lá na casa de Lázaro, a palavra de Deus diz que Maria largou tudo e ficou aos pés do Senhor ouvindo a palavra. Já Marta, ela estava ali ativamente, proativa, limpando a casa, arrumando, preparando o banquete, preparando o alimento, porque essa é a forma que Marta sabia ser grata a Deus. Sabe, amados, muitas pregam de uma forma... Eu não costumo botar a Marta na cruz. Muitos pensam, Maria escolheu a melhor parte. Mas Marta era a forma que ela sabia agradecer, era servindo a Deus. Ela sabia que Jesus, quando ia à sua casa, ela não podia receber Jesus de qualquer jeito. A casa tinha que estar limpa, a mesa tinha que estar preparada, o banquete tinha que estar posto à mesa para que ele se alimentasse. E eu entendo muito bem a forma de Marta agradecer e a preocupação da Marta, porque quando Jesus ia a uma casa, no mínimo ele levava 12 discípulos, fora a multidão que seguia. E se Jesus estava numa casa, os vizinhos queriam estar e era muita gente para servir. Então Marta era a forma que ela sabia servir. Era a forma de agradecer a Deus e dizer, olha, Jesus, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou preparando o melhor alimento, eu estou preparando o melhor banquete, a casa está limpa para te receber, porque eu sou grata por você ter ressuscitado meu irmão. Então Marta era aquela que estava ali para ter o alimento na mesa, para a casa estar limpa, para receber Jesus. Talvez você seja essa pessoa anfitriã, que para receber Jesus você é aquela que se preocupa em fazer a comida, em cozinhar, mas prepara e senta à mesa para comer e desfrutar com ele. Essa era a forma que Marta agradecia a Deus. Eu não sei que forma você tem de agradecer, eu não sei como é que você agradece a Deus. A atitude de Marta foi servir servir todos daquela ceia, para que todos estivessem bem servidos, porque ela era grata a Deus, porque Deus havia ressuscitado seu irmão. E você, tem motivos para agradecer? Você tem motivos para ser grato a Deus? Entenda que Marta, ela serviu e deu o seu melhor, preparando o seu melhor para aquela noite, para servir Jesus. E você, tem servido a Jesus? Você tem servido a esse Deus maravilhoso por tudo que ele já fez na tua vida, por tudo que ele é e por tudo que ele vai fazer? Já Lázaro, ele é grato a Deus de tal maneira que a palavra vem dizendo no versículo 2 que ele ficou sentado à mesa do lado de Jesus. Ele era tão grato a Deus que ele não quis sair nem do lado de Jesus. Ele queria fazer companhia a Jesus. Ele queria estar ali ao lado de Jesus, sentando com ele, sendo acompanhado por ele, na companhia dele, demonstrando a sua gratidão a Deus, demonstrando o seu carinho, a sua amizade e o seu amor por Jesus. E você, convida Jesus para tu ir na tua casa e não faz companhia? Como tem gente fazendo isso, né? Jesus passa lá em casa,
Passa lá em casa quando o filho está doente, passa lá em casa quando o dinheiro acabou, passa lá em casa quando o casamento está ruim, passa lá em casa e não dá uma atenção para Jesus. Faça o que Lázaro fez. Chame Jesus para tua casa, mas não deixa ele ficar num cantinho, não deixa ele ficar desapercebido. Faça o que Lázaro fez, ele sentou à mesa, ele demonstrou amor, ele demonstrou amizade, ele demonstrou respeito. Essa era a forma que ele tinha de agradecer. Já Maria, ela entregou o seu melhor. Ela o quê? Entregou o seu melhor. Ela não entregou somente o seu melhor, que ela também derramou em Jesus e enxugou aquele óleo com seu próprio cabelo, agradecendo a Deus, entregando o seu melhor. E tão melhor que a palavra vem dizer que Judas, ele criticou a Maria, mas ela foi o quê? Defendida pelo próprio Jesus, que disse: a sua atitude será lembrada para sempre. Jesus, ele não esqueceu do ato de gratidão de Maria, de dar tudo que ela tinha. Ela deu o seu melhor. E você? Você tem dado o seu melhor para Deus? E eu não falo só em dízimos e ofertas, porque às vezes nós queremos dar migalhas, queremos dar aquilo que sobra, nós queremos ofertar as moedinhas, quanto que Deus nos deu tudo. E quanto mais eu sou grata a Deus, mais o Senhor vai fazer coisas maravilhosas na minha vida e na tua vida. Maria, ela escolheu sempre a melhor parte, de ouvir a palavra, de entregar o seu melhor, de derramar o bálsamo, um nardo puríssimo. Não era um parfó, não. Era a essência pura, que aquele nardo dava para comprar um carro, se fosse no dia de hoje. Mas ela entregou o seu melhor. Seja grata a Jesus. Entregue o seu melhor, dê o seu melhor para Ele. A atitude de gratidão de Maria foi lembrada e ela foi defendida pelo próprio Senhor Jesus, que a atitude dela seria lembrada para todo sempre. E você adora o Senhor de todo o teu coração? Você tem feito o que Simão fez, o que Lázaro fez, o que Marta fez, o que Maria fez? Porque cada um tem uma forma de agradecer. Cada um tem um jeito, tem um jeitinho peculiar de agradecer a Deus. Então, amados, peça ao Senhor de coração grato. Peça ao Senhor e faça o seu Senhor ouvir a tua gratidão. E o Senhor te dará o melhor. Porque quem sabe agradecer pode pedir sempre. Simão, ele foi grato a Deus, abrindo a casa dele para Jesus entrar e comer no banquete que ele preparou para Jesus. Já Lázaro foi amigo, foi companheiro de Jesus. Ele não deixou Jesus ser aquele que entrou na casa dele e ficou lá largado, não. Ele foi anfitrião. Ele foi aquele que ficou na companhia de Jesus. Já Marta, ela serviu Jesus. Essa forma dela ser grata, servindo Jesus com o seu melhor. E Maria deu o seu melhor. Maria adorou o Senhor com tudo que ela tinha. Ela derramou um nardo, a essência em Jesus. E Jesus ficou grato por isso. Ela enxugou com seus próprios cabelos. E você tem demonstrado gratidão ao Senhor? Você tem demonstrado a Ele a sua gratidão? Nós não precisamos de um dia de gratidão somente para que sejamos gratos ao Senhor. Nós precisamos ser gratos a Deus todos os dias, pela sua bondade, pela sua benevolência, pela sua graça imerecida sobre as nossas vidas. Nós vamos fazer um balanço na nossa vida. Nós temos muito mais a agradecer do que murmurar e reclamar. Nós temos muito mais para agradecer, porque o Senhor tem nos abençoado todos os dias, amado. O problema é que a gente só olha para a dificuldade, a gente só olha para o problema e esquece de ver as bênçãos de Deus que Ele tem nos dado, que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Eu e você temos motivos de sobra para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é e por tudo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique no nosso coração e que nós venhamos aprender
ainda mais e mais sermos gratos a Deus e que nós não sejamos pessoas ingratas. E eu volto a dizer, o Senhor volta a falar no meu ouvido, quem está aqui sem falar com alguém, fale antes que o ano termine, porque isso vai ser uma virada de chave na tua vida, para que o diabo não tenha legalidade sobre você, sobre tudo aquilo que Deus já preparou para você como bênção. Essa palavra é para o teu coração, essa palavra é para o meu coração, e que nós possamos entrar o ano novo bem, recebendo bênção dos céus e da terra sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Hoje nós vamos consagrar o óleo da unção. Prepara uma porção de óleo. Esse óleo é para você ungir a tua casa, dia 31, para você limpar a tua casa, ungir a tua casa, ungir a tua família. Se você fizer o que eu estou te falando com óleo, com suco de uva e sal, você vai ver o que Deus vai fazer na virada de ano na tua vida. Tudo que é impedimento, tudo que é atrapalho, tudo aquilo que não caiu até o dia de hoje, vai cair, vai ser limpo e vai ser purificado para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos consagrar o óleo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós consagramos e ungimos, Senhor, cada óleo, cada frasco de óleo que se encontra, Senhor, na mão dos teus filhos. Que nesse óleo, Senhor, venha ter uma unção de renovo, de prosperidade, de abundância, de saúde, de felicidade, de bênção dos céus e da terra sobre esse lar, sobre a família, que venha prosperar, que venha ser um ano de 2026 próspero e abençoado. Quando nós ungimos, Senhor, a nossa casa com esse óleo, nós teremos a certeza que não é o óleo, mas é a unção que está sobre nós, que iremos declarar as bênçãos dos céus e da terra sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que assim seja para a glória do teu nome. Pois assim nós ungimos e consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, diga amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar, encerrar. Hoje eu quero acabar no horário. Eu tenho culto amanhã, 7 horas da manhã. A gente vai estar no Santo Jejum e eu vou estar ministrando. E o Senhor, ainda vou orar para o Senhor me dar uma palavra para amanhã de manhã, mas que o Senhor venha nos abençoar poderosamente, ricamente. Seja grato em tudo e todas as coisas, porque essa é a vontade do Pai, amém? Vamos orar? Eu mandei hoje você pegar currículo, carteira de trabalho, o documento aí que está parado, dinheiro a receber, contas a pagar. A oração hoje vai ser para que Deus destrave a tua vida financeira. Tu crê nisso? Que Deus venha destravar a tua vida financeira. Recebe aí, Cléia Paixão. Recebe aí, Vanessa Sintra. Deus te diz nessa noite que a promessa dele ainda está de pé. O inimigo passa tanta rasteira para te não viver as tuas bênçãos, as tuas promessas, mas Deus é tão fiel que tu é que nem uma fênix. Quando eles pensam que te jogaram, que eles te destruíram, que acabaram, aniquilaram, o Senhor te levanta e mais forte. O Senhor diz para ti, crê somente nas promessas que foram liberadas, porque quem te prometeu foi Deus. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Então declara, Deus é fiel. Deus é fiel e vai te abençoar infinitamente mais. Tu crê? Então toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Glauciane, o Senhor te toca com cura nesta noite. Eu vejo áreas aqui inflamadas. Coloca a tua mão hoje aqui em cima, porque a palavra de Deus em Marcos, coloque aí a sua mão. A palavra de Deus em Marcos 16 diz que nós vamos pôr a mão nos enfermos, eles serão curados. Então coloca a tua mão aí, que eu quero liberar a minha mesma fé do centurião. Basta que eu dê uma palavra aí onde você está, o Senhor vai operar o milagre, porque o Espírito é o mesmo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu declaro uma palavra de cura sobre a vida da Glauciane. Toda enfermidade, todo cisto, todo policisto, todo nódulo, Pai, vai desfazendo agora. Começa a tocar com cura. Cura, pois assim, Senhor, eu te declaro nesta noite, eu profetizo que todo espírito de enfermidade, toda inflamação no teu corpo seja curada para a glória de Deus. Toma posse e recebe e declara que não há nenhuma enfermidade, porque o Senhor já levou sobre si as nossas dores e pelas pisaduras dele nós fomos sarados e curados. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor.
Amada, eu quero falar para Eliene agora. Deus, ele tem propósito na tua vida e tu sabe disso. E o inimigo, ele tem visto a tua guerra espiritual esses dias. E ele tem rondado. Eu vejo como o Senhor disse para Pedro, olha, eu sinto o inimigo te rodear. E tu já sentiu isso. A palavra vem dizer que tu tem sentido isso. E que tu tem entrado nessa batalha, nessa guerra espiritual. Mas o Senhor te dá uma palavra hoje. Ele diz para ela fazer durante 7 dias. 7 dias o Salmo 140. Durante 7 dias. Porque ele vai quebrar, ele vai tirar a víbora. Porque sabe quando eu falava contigo, eu via uma serpente. Rebalabassuia. Eu via uma serpente com veneno de víbora. E o veneno escorria para te atacar. Mas o Senhor está dizendo para ti nesta noite, 7 dias, propósito de 7 dias, Salmo 140, porque é Ele que vai abater o veneno da áspide, da víbora, e o Senhor te dá uma proteção, uma blindagem nessa noite, da planta dos pés ao alto da cabeça. E Ele diz, não te preocupa, porque essa serpente, ela só vai servir para rastejar, porque o que ela merece é rastejar, porque de pé quem está é você, de pé quem vai estar é você, porque o Senhor te levanta nesta noite para uma grande guerra, a qual Ele diz que a peleja não é tua, mas é do Senhor. A peleja não é tua, mas é do Senhor. O Senhor ouviu o teu clamor, o Senhor ouviu a tua oração, e Ele viu a tua batalha e o teu jejum, diz o Senhor, que tem jejum. Ele viu e recebeu, e Ele manda dizer, diz para minha filha, que essa batalha ela não vai ter que pelejar, porque víbora rasteja, mas a minha filha vai estar de pé para glorificar o meu nome. Toma posse, toma posse. Toma posse, diz o Senhor, porque a vitória é garantida em nome de Jesus. Amém? Mas vamos orar para finalizar. Segundo ela, segunda noite de oração. E eu creio que Deus está te abençoando com essa palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos agora e te pedimos, Pai amado, santo e poderoso, que o Senhor venha dar a bênção dos céus e da terra. Eu profetizo na vida de cada pessoa que se encontra online, nesse exato momento, uma unção de prosperidade. Gisele, abre a tua mão aí, a Suzuki. Abre a tua mão, porque a intenção do teu coração, tu pensou algo nesta noite, e a intenção do teu coração o Senhor confirma. E quanto mais você abençoa, quanto mais você entrega, mais Ele te prospera. Essa é a palavra para ti nessa noite. O Senhor está te entregando uma bênção de provisão, uma bênção de financeira. Ei, toma posse, porque aquilo que tu colocou no teu coração, a intenção do teu coração, o Senhor disse que Ele assinou, carimbou e que Ele dá o recurso para ti nessa noite. E a prosperidade vai estar sobre a tua vida. Ele derrama na tua vida a unção de prosperidade. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Pai amado, santo, poderoso, eu oro agora pela vida de cada pessoa que está nessa live. Pai, abre a janela do céu, derrama do tua medida, sacudida, recalcada e transbordante. Prospera, alarga as fronteiras, abençoa a vida financeira. O dinheiro que está preso, Senhor, tira toda a corrente, todo bloqueio, todo atrapalho. Pai, dinheiro a receber, que venha ter surpresa, que o Senhor levante pessoas para abençoar aqui quem está precisando financeiramente. Eu sei que tu podes, Senhor, e eu profetizo na tua vida, nesta noite, bênção do céu financeira. Declara comigo, a miséria acabou na minha vida. Declara isso, deixa isso registrado. A miséria acabou na minha vida, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Ontem eu esqueci de falar para você deixar o teu pedido, o teu nome. A caixinha de oração já está aqui, mas como ontem eu esqueci, coloca hoje o teu nome, o teu pedido de oração e nós vamos estar orando amanhã pela caixinha de oração. Você que está no Instagram, finalizando essa live, aperta o coraçãozinho, porque eu não consigo colocar o teu nome na caixinha, eu não consigo pegar o teu nome, porque quando eu finalizo, some tudo, apaga tudo, não fica registrado as tuas mensagens. Então, quem está no Instagram, fica essa dica aí, se você quer teu nome na caixinha de oração e quer deixar o teu pedido de oração. Amém? Glória a Deus.
Que essa palavra possa ter ministrado no meu e no teu coração e que nós possamos dormir em paz, ter uma noite abençoada, o sono reparador, o sono do justo, o amanhecer do novo dia com novidade de vida. Que a paz de Cristo reine no meu e no teu coração, que Deus nos abençoe, dá um glória a Deus e um amém bem forte aí e declara que a miséria acabou na tua vida. Amém? Eu estou sentindo falta da missionária Rose, viu, Suzane? Cadê ela? Amém? Ela ainda está em Belém? Glória a Deus, que Deus abençoe, fique com a paz de Cristo, aperta o coraçãozinho e até amanhã. Ah, deixa eu pedir para você, segue lá, quem ainda não segue, segue lá o Equipe Jeová Jireh, tá? No Instagram. E quem não me segue também lá, tanto no YouTube quanto no Instagram, Carla Lima, pra Carla Lima, segue no Instagram também, no YouTube, e também segue o Instagram do equipe.jovajireh, que é o culto que nós realizamos toda quinta e sexta-feira, 9 da manhã, onde a gente coloca os melhores momentos, onde a gente faz as chamadas, os convites. Fica na paz, que Deus abençoe. Dona Maria, Felenina, tenho um compromisso com a senhora e essa semana eu vou lhe visitar. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz de Cristo.